Bem-vindos ao 10º episódio do Natureza 3750. Neste episódio especial, iremos de forma mais aprofundada exibir alguns dos mamíferos presentes no nosso concelho. Venha connosco. A capacidade de corrida e de camuflagem da nossa primeira protagonista permite confundir os seus predadores. Apresentamos-lhe a lebre comum ou lebre europeia. É um mamífero que se distingue pelo tamanho das suas longas orelhas de pontas pretas que podem medir de 50 a 70 centímetros, maiores do que o comprimento da cabeça. A parte superior da cauda é preta, pelagem de cor amarela acastanhada e grandes patas traseiras que lhe permitem atingir velocidades consideráveis, chegando mesmo a obter 60 km por hora. A lebre prefere habitats de zonas agrícolas pouco humanizadas, onde se abriga já que conta com a sua coloração para se dissimular na paisagem. Os ninhos são constituídos por tocas rasas ou áreas espalmadas na grama, sempre viradas para um ponto de saída estratégica em caso de ataque dos seus predadores. A sua dieta alimentar no verão é sobretudo à base de ervas, cereais e raízes. Já no inverno é de cereais, nabos, podendo também consumir cascas de árvores jovens. Fora da época de reprodução, a lebre é um animal solitário. Normalmente tem 1 a 3 ninhadas por ano, com períodos de gestação de 41 a 42 dias, onde nascem cerca de 4 crias. As crias, conhecidas como lebrachos, nascem com os olhos abertos e corpo coberto de pelo, sendo amamentados até às 3 semanas, idade na qual adquirem a sua independência. A busca por alimentos do nosso próximo protagonista faz com que esta espécie seja conhecida por causar por vezes graves prejuízos nas culturas, principalmente de batata e cereais. Falamos do jabali. É um mamífero de corpo robusto que pode chegar a 1,80 m de comprimento, a 1 m de altura no garrote e o peso oscila entre os 50 a 250 kg. A cabeça do jabali macho é grande, triangular, com o focinho afunilado, musculado e sensível. A fêmea, por seu lado, apresenta uma cabeça mais estreita e comprida do que a do macho, para além de que o dorso é retilíneo e mais arredondado, pois o macho tem o corpo mais cônico, o que lhe permite boas deslocações no habitat que frequenta. As patas traseiras são mais curtas que as dianteiras e são bastante robustas. Os machos têm uns caninos muito salientes da boca que podem atingir um comprimento de cerca de 12 cm de parte exposta, os quais se chamam defesas. A pele do jabali é muito dura e a pelagem é acastanhada. No verão, mudam de pelagem e os pelos são mais curtos e claros, enquanto que no inverno ficam mais escuros, mais compridos e a maior quantidade. O jabali tem uma atividade principalmente crepuscular e noturna no verão, sendo que no inverno é quase sempre diurna. O jabali é um animal omnívoro e a sua preferência alimentícia vai para as bolotas, castanhas, azeitonas e as batatas, mas na sua ementa podem também entrar ratos, coelhos, ovos, minhocas, larvas de insetos e carne em decomposição. Os machos são solitários, juntando-se somente ao grupo denominado de vara na época reprodutiva. A época de acasalamento ocorre entre novembro e janeiro e nesta fase são travadas grandes lutas por parte dos machos adultos com os mais jovens pela possibilidade de fecundar as fêmeas. A gestação dura de 112 a 115 dias, dando origem de 3 a 10 crias que se alimentam de leite materno durante 2 a 3 meses de vida.
Ao nascerem, a pelagem é estriada por riscas claras que podem ser brancas. Esta espécie tem um comportamento característico para se livrar dos parasitas, ou seja, tem o hábito de se rebolar na lama ou nos charcos, o designado chafurdar. A nossa próxima protagonista tem hábitos geralmente noturnos e crepusculares e os seus sentidos são muito apurados. Apresentamos a raposa vermelha. De médio porte, é um mamífero omnívoro com os pelos geralmente castanho-avermelhados, possui um corpo alongado com membros relativamente curtos para a sua altura, que pode chegar a 1 metro de comprimento e pode pesar até 10 quilos. A sua cauda é felpuda e longa, medindo entre 32 a 49 centímetros e a ponta desta é branca. E o facto de ser assim longa faz com que toque no solo quando a raposa está em pé. Caça geralmente animais pequenos, como coelhos e lebres, mas o seu cardápio pode estender-se a roedores, aves, insetos, peixes, ovos e frutos. A raposa vermelha adulta muitas vezes aparenta ser solitária, exceto durante a época de reprodução, mas por vezes pode viver em pares ou formar grupos sociais. Tudo depende dos recursos alimentares disponíveis nos habitats que frequenta. Durante a época de reprodução, o odor libertado pelas glândulas anais torna-se muito ativo. Então, a raposa vermelha usa a urina para a demarcação do território, mas também para marcar esconderijos, ou seja, aqui armazenam alimentos encontrados e o odor irá funcionar como um lembrete para mais tarde não perderem tempo a procurá-los. A época de reprodução ocorre principalmente entre meados de janeiro e fevereiro e o período de gestação dura 49 a 58 dias e cada ninhada pode ter entre 4 a 6 filhotes, embora já tenham ocorrido ninhadas maiores. O período de lactação dura de 6 a 7 semanas. Nesse período, os machos fornecem o alimento às fêmeas na própria toca. Com 1 mês, os filhotes começam a sair da toca e passam a comer alimentos sólidos. E por volta dos 2 meses, eles já apresentam uma pelagem da mesma cor dos adultos e passam a procurar o próprio alimento. Uma das curiosidades sobre a nossa próxima espécie a entrar em cena é o facto de ter sido um animal estimado pelos antigos egípcios, sendo conhecido como o rato dos faraós ou o rato do Egito, devido à sua capacidade de devorar ovos de crocodilos e combater cobras. Falamos do saca-rabos. Tem uma silhueta comprida e esguia, de pelagem de coloração uniforme, pardacenta ou acinzentada, e pelos negros com a ponta de cor creme e compridos, chegando mesmo a medir entre 6 a 8 centímetros. As patas são escuras e curtas, com 5 dedos em cada pata e garras afiadas e recurvadas que utiliza para escavar. As orelhas são curtas e arredondadas. O corpo, esguio, mede entre 50 a 90 centímetros, sendo que a cauda mede entre 30 a 50 centímetros e pode pesar entre 2 a 4 quilos. É um mamífero carnívoro e a sua dieta é composta essencialmente por coelhos jovens, mas também pode incluir aves, anfíbios, répteis, crustáceos, frutos, ovos e cogumelos. Acredita-se que o saca-rabos possivelmente terá sido introduzido no nosso país há muitos séculos atrás pelos árabes, que o usavam como animal exterminador, pois o saca-rabos tem reflexos bastante rápidos, o que lhe permite capturar cobras. Esta espécie apresenta hábitos diurnos e não forma grupos sociais, embora seja comum a observação da fêmea com as crias desse ano. O acasalamento ocorre na primavera, sendo o período de gestação de 84 dias e entre julho e agosto nascem de 2 a 4 crias. A aparência do nosso próximo protagonista remete-nos para uma mistura de gato com doninha. Apresentamos-lhe a gineta. É uma espécie de mamífero carnívoro
com o pelo de cor acinzentado, muitas manchas escuras que tendem a formar linhas longitudinais, formando um padrão único e irrepetível em cada indivíduo. A cauda é longa, com 8 a 10 anéis de cor escura e umas patas com 5 garras. Podem pesar até 2 kg e atingir um comprimento com a cauda que pode ir até aos 90 cm. A gineta prefere habitats com áreas arborizadas, perto de linhas de água e vegetação densa, que lhe fornecem simultaneamente abrigo e alimento, como é o caso dos sobreirais ou olivais, evitando zonas perto de habitações e estradas. Durante o período diurno, repousa em esconderijos naturais, tais como cavidades, topo das árvores, fendas em rochas ou silvados densos. A gineta é uma exímia trepadora, dotada de um grande equilíbrio que lhe é conferido pela sua longa cauda. Possui uma elevada capacidade visual, auditiva e olfativa. Estes sentidos são tão apurados que lhe permitem aproximar-se em silêncio e ser certeiro, sendo por isso um ótimo caçador. A sua dieta é essencialmente à base de insetos, répteis, aves ou frutos. A gineta é um animal solitário, exceto na época de reprodução, que tem 2 picos de reprodução distintos, em fevereiro e março e novamente entre julho e agosto. O período de gestação é de 11 semanas, sendo que em média cada ninhada tem 2 a 3 crias. 8 semanas após o nascimento, as crias deixam a toca e acompanham a progenitora até aos 12 meses de idade, período após o qual se tornam independentes. O nosso próximo protagonista possui 4 dentes frontais que estão sempre em crescimento, de forma a que os dentes não enfraqueçam devido ao fato desta espécie andar quase sempre a roer. Falamos do esquilo vermelho. É um roedor de pequeno porte que se destaca pelos tufos de pelo das orelhas e pela sua longa e felpuda cauda, que pode ter entre 15 a 20 cm de comprimento. Pode atingir até 24 cm de comprimento, sendo que os machos e as fêmeas têm o mesmo tamanho. O peso varia entre 250 e 340 gramas. A sua coloração pode variar desde castanho avermelhado, acinzentado, a tons de preto. Por isso, o nome vermelho pode induzir em erro. O esquilo vermelho muda o pelo 2 vezes por ano e a pelagem fica mais espessa e escura entre agosto e novembro, ao mesmo tempo que adquire tufos de pelo nas orelhas. Possui garras aguçadas e encurvadas que lhe permitem trepar às árvores com grande facilidade. Pensa-se que a sua longa cauda o ajuda a manter o equilíbrio e a postura quando salta de árvore em árvore, podendo também ajudar o animal a manter-se quente durante o sono. O esquilo vermelho habita nas árvores de bosques ou florestas. No entanto, por vezes, a busca por alimento pode levá-lo a procurar áreas humanizadas como jardins ou parques verdes. Alimenta-se de pinhas, sementes de árvores, cogumelos, ovos de pássaros, bagas e rebentes de plantas. Também pode remover a casca de árvores para aceder à seiva. Uma fêmea pode ter entre 1 a 2 ninhadas por ano e cada ninhada tem normalmente 3 a 4 crias, mas por vezes pode ter até 6. A gestação dura 38 a 39 dias e a fêmea toma conta das crias sozinha. Uma das características do esquilo vermelho é a apetência para a conservação dos alimentos. No caso em especial das pinhas, que são o seu alimento preferido, e fazem do chão uma espécie de despensa onde as armazenam para serem comidas mais tarde. No entanto, o que acontece muitas vezes é que ficam esquecidas e o esquilo torna-se assim num importante dispersor de sementes e desta forma desempenha um papel muito importante na regeneração e conservação das nossas florestas. O nosso próximo protagonista, ao sentir-se ameaçado
ou se pretender marcar o seu território, projeta um esguicho fedorento através das suas glândulas anais. Apresentamos-lhe o tourão ou toirão. Caracteriza-se pelo seu corpo esguio e alongado, de patas curtas, cauda longa e felpuda, que pode chegar aos 20 cm. A cabeça é diminuta e afunilada, orelhas curtas e semicirculares. Possui uma pelagem sedosa, de cor variável entre o castanho escuro, preto e cinza. Dispõe de uma mancha chamada máscara ou mascarilha, castanho escura, à volta dos olhos, que contrasta com a mancha branca que lhe reveste o focinho, incluindo a orla das orelhas. Os machos podem chegar aos 60 cm e as fêmeas são mais pequenas, podendo atingir entre 30 a 45 cm. É um mamífero carnívoro e a sua alimentação é essencialmente composta por pequenos roedores, podendo também conter pequenas aves, invertebrados, peixes de rio e répteis. Na época de reprodução, que ocorre entre março a maio, os machos procuram procriar com todas as fêmeas férteis receptivas. Cada ninhada pode ter entre 5 a 8 crias e o tempo de gestação é cerca de 42 dias. A amamentação dura cerca de 1 mês e ao alcançarem 2 ou 3 meses de idade, as crias já ganham alguma independência. O tourão tem uma enorme curiosidade natural e por isso está adaptado para entrar em buracos e espantar pequenos roedores ou coelhos para fora das suas tocas, daí serem a sua principal fonte de alimento. A nossa próxima protagonista passa boa parte do tempo em ambiente aquático. No entanto, é possível também observá-la em ambiente terrestre, como por exemplo para reprodução, descanso ou cuidado paternal. Falamos da lontra. É um mamífero carnívoro de corpo alongado e cabeça pequena. As pernas são curtas, a pelagem é densa, a cauda é longa e robusta, o que auxilia na natação. A lontra possui uma membrana entre os dedos para facilitar o deslocamento dentro de água. Mede de 55 a 120 cm de comprimento e pode pesar até 35 kg. A sua dieta é composta principalmente de peixes, no entanto podem também estar incluídos pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e aves. A lontra prefere habitats como ambientes de águas claras, com fluxo de água intenso, mas podem também ser encontradas em regiões com matas mais densas, desde que sejam lugares úmidos e com vegetação ribeirinha que lhe permitam fazer áreas de descanso ou tocas. São animais de hábitos solitários, no entanto, durante o período de acasalamento ou durante o período de amamentação, é possível visualizar pares ou trios. Em cada gestação, o número de crias pode variar, mas em média é de 2 crias. Os filhotes nascem cegos e só abrem os olhos a partir da 4ª semana após o nascimento, sendo até então dependentes da mãe. A característica que mais distingue o nosso próximo protagonista são as 2 riscas negras longitudinais em ambos os lados da cabeça, que é branca. Apresentamos-lhe o texugo europeu. É um mamífero carnívoro de médio porte, com focinho alongado, corpo robusto, arredondado e de coloração cinzenta no dorso e negra no ventre. As orelhas são pequenas, pretas, com as pontas brancas. A cauda é curta, cinzenta e com a ponta branca. As patas são curtas e poderosas, com 5 dedos munidos de garras fortes e afiadas que utiliza na escavação das tocas. A espécie apresenta um dimorfismo sexual, sendo o macho significativamente maior que a fêmea. O texugo mede entre 67 a 90 cm de comprimento e a cauda entre 11 e 20 cm. Os machos podem pesar entre 9 a 16 kg, enquanto as fêmeas atingem de 6 a 13 kg. A sua dieta é composta por minhocas, insetos, rãs, carne em decomposição, raízes, tubérculos, bagas silvestres e frutos.
O texugo reproduz-se durante todo o ano. No entanto, acasala sobretudo entre fevereiro e abril e entre julho e setembro. Uma particularidade desta espécie é que podem atrasar a implantação do embrião no útero até 10 meses para permitir o crescimento das crias numa época com maior disponibilidade de alimento e com condições climatéricas mais favoráveis. O período de gestação dura cerca de 7 semanas e uma ninhada é constituída por 2 a 3 crias. Os casais reprodutores mantêm-se junto durante todo o ano. Os texugos constituem grupos sociais de cerca de 3 indivíduos por grupo e este clã tende tipicamente a viver num sistema de tocas vulgarmente denominadas de texugueiras. O texugo é um animal de hábitos noturnos, saindo da toca normalmente um pouco antes do pôr do sol, e esta saída é feita com extrema cautela, analisando o meio envolvente através do olfato extremamente desenvolvido, bastando sentir um odor estranho para voltar para o interior da toca. Todas as espécies são importantes na natureza. Cada uma tem a sua função para manter o equilíbrio ecológico. O grande problema atualmente é que muitos de nós parecemos viver dissociados da natureza e ter esquecido que é dela que provêm os nossos alimentos, a água e tantos outros recursos indispensáveis para a nossa vida. É urgente restabelecer a nossa ligação com a natureza e começar a gerir o capital natural de modo mais sustentável. Todos temos de participar na luta para salvar o nosso planeta. Obrigada e até ao próximo programa.